E daí eu fui pra outra escola. E eu achei que ia melhorar, mas piorou. Pois é. Daí lá tinha 4 meninas muito populares na nova escola. E elas gostavam de zoar basicamente todo mundo. Todos os quietinhos da sala, aqueles que eram mais no cantinho deles, eles gostavam de zoar. E eu não ficava de fora disso, né? Eu era parte do grupinho dos quietinhos zoados. Daí a gente começava a ser muito zoado. Porque minha voz era muito fina e minha sobrancelha era de taturana. E eu era muito magra, palito e tal. E daí eles sempre me zoavam, eu me sentia mal, não queria ir pra escola, não queria ir lá, porque eles me empurravam, sabe, eles ficavam me empurrando. Não era legal, aqueles contatos físicos. E eu acho que ninguém gosta de estar num lugar onde você parece um palhaço, né? Você é uma piada lá, que todo mundo te zoa, dá risada de você. Até hoje eu ainda sou paranoica quando eu vejo alguém de ladinho rindo assim, porque eu acho que já é pra mim. Mas é muito ruim. Não é legal. Infelizmente, são ações, são atitudes que existem e eu, particularmente, sou absolutamente contra e acredito eu que a grande maioria também. Porque cada um tem o seu jeito, a sua maneira de ser, de agir, de pensar. E para mim o respeito é imperativo, né? A individualidade de cada um. Então, embora a gente viva no coletivo, a gente tem que respeitar demais as questões individuais. Então, eu vejo de uma maneira muito negativa a questão do bullying. Na minha época, no meu tempo, né, de infância, da escola, não tinha essa palavra bullying, nem existia, né? Tinha apelidos, né, brincadeiras saudáveis, que as pessoas não sofriam com isso, sabe? Era uma coisa tão gostosa, todo mundo brincava, todo mundo ficava ali reunido, conversando, era tudo muito saudável. Não precisava os pais ir até a escola, defender os filhos. Os filhos, por si, levavam isso numa boa. Na minha época era muito diferente. Não levávamos o bullying muito a sério. Todos tínhamos brincadeiras de gordo, magro, de alto, baixo. Então isso acho que realmente ou as pessoas não se manifestavam ou levavam tudo numa boa. Agora, quem fala hoje em dia, fala com violência, fala para agredir, para judiar, para humilhar. Quanto nos tempos atrás, isso não era assim, era saudável, era uma brincadeira. Hoje, nos nossos dias, não é mais uma brincadeira, é uma violência e muitas vezes até fisicamente. Então eu acho que é isso, divide entre o ignorante, no sentido não vocês gostam de chamar a pessoa estúpida que é ignorante, você é ignorante, o ignorante é quem ignora. O que ignora que o que ele está fazendo faz mal, então a gente escuta até das pessoas mais velhas, na minha época não tinha bullying, e eu cresci, estou super bem, porque não existia essas frescuras. Está super bem mesmo? Se você faz com seus filhos determinadas práticas violentas, será que é porque você não passou por isso e nem percebeu? Né? Então, tem a pessoa que é ignorante, ela não sabe que ela está praticando. Comigo, eu já passei bullying, eu já sofri bullying pessoalmente, e é muito ruim, gente. E foi na escola, eu tinha 7 anos, e sempre me zoavam por eu ser, tipo, eu parecia a Mônica, gente. Eu era muito baixinha e gordinha, assim, e eu parecia um mini hipopótamo. Então, então me chamavam de hipopótamo e eu fazia balé. Então eu sofria bullying por parecer com a Bila Bilu, sabe? Da Xuxa. E é isso, eles me xingavam de tudo quanto era nome e era bem complicado, com 7 anos. Quando eu era menor, eu sofria muito na escola, principalmente porque eu sempre fui uma criança bem gordinha. Fui uma criança grande e bem gordinha. Então, sempre tinha alguma outra criança, geralmente um menino, que ia implicar por causa disso e ia ficar fazendo piada e me chamar de baleia. Primeiro ano, terceiro dia de aula, chamaram o menino de macaco.
E falaram que ele não tinha mesa. Eu chamei a atenção dele porque ele estava sentado na carteira sem a mesa, porque ele entrou por cota e a cota só dava direito à cadeira. E ele deu risada e eu na hora parei a aula e comecei a explicar o que era aquilo, o que estava sendo feito. Ele falou, eu não me incomodo, professora. Eu falei, você pode não se incomodar, só que outras pessoas têm a sua cor na sala e eu não acho que elas tenham que dizer se se incomodem ou não antes de que isso seja cortado. Então, quando eu percebo que tem alguma piadinha, alguma coisa assim, eu gosto sempre de já pontuar. Ó, na minha aula isso não vai acontecer, eu não acho legal. Mas sempre procurar a pessoa que está muito agressiva, que está fazendo as piadinhas, tentar conversar com ela para ver o que está acontecendo. Ele tem problema de se sociabilizar e a gente sempre descobre ou algum problema em casa, ou de se sociabilizar, ou é uma pessoa muito alienada do que acontece em volta e faz aquilo para chamar atenção, né? Então sempre ver os dois lados, quem comete e quem é acometido. Eu acredito que o agressor, ele não consegue transformar em palavras aquilo que ele sente, então ele parte para agredir. De alguma forma, ele extravasa aquilo que ele está sentindo, né? E acaba escolhendo um alvo, porque dentro do bullying a gente tem 3 personagens, o agressor, o agredido e o espectador, inclusive. Né? E o agressor é aquele que, se a gente for analisar bem, ele tem algumas questões internas que precisam ser trabalhadas, só que ele não consegue ou não tem oportunidade e acaba extravasando de uma maneira inadequada. Eu acho que talvez hoje em dia acho que temos uma forma de bullying que é o cyberbullying também, né? E como muitas coisas que ocorrem na internet, o cyberbullying ele talvez possa se difundir de forma mais rápida, ter algo mais cômodo para o lado daqueles que hostilizam, né? Acho que sempre abriga uma certa segurança, um certo conforto, um conforto muito cruel, né? Mas um conforto daqueles que estão numa massa atingindo uma minoria, né? Ou uma pessoa, ou poucos, né? Só que na internet isso acaba ocorrendo de forma, acho que acentua esse aspecto de você se preservar, ou se esconder num grupo, ou se esconder num certo anonimato. Eu, por ser a nerd, eu sempre fui muito zoada, principalmente nessa escola. Essa escola foi a pior. E aí, basicamente, um menino veio, me mostrou o celular com a conversa, porque o professor tinha saído da sala, e esse menino, ele tava bravo com o resto da sala, por isso que ele me mostrou os prints, né, as conversas. E nessas conversas estavam um monte de coisa que eles falavam sobre mim. Inclusive, um desses meninos que mais me zoava, ele fuçou o Instagram da minha mãe, o Facebook, na realidade, da minha mãe, porque no Facebook dela tem várias fotos minha pequena, enfim, né, é normal registrar. E aí, tipo, pegaram uma foto minha pequena e começaram a falar um monte de besteira. Então eles começaram a me insultar, a fazer vários xingamentos e, enfim, coisas que não eram verdade, calúnia, basicamente, difamação. E aí, e foram várias pessoas, não foram só esses meninos. Nesse caso em específico, tipo, meio que a sala toda se juntou pra rir de mim. Eu sempre tento me colocar pra cima, me maquiando ou sendo, tipo, uma pessoa completamente diferente. Então, eu mudo tudo na minha cara quando eu vou sair pra algum lugar. Então, acho que isso me afetou bastante na questão de autoconfiança. Eu também nunca acredito quando as pessoas falam que eu sou bonita ou quando as pessoas falam que gostam de mim por mim, sabe? Não por outras coisas. Então, acho que isso afetou bastante na minha relação com as pessoas. Eu tenho muito pouco contato com redes sociais. O que eu acho que pode ser uma reflexão do bullying que eu sofri no quesito da minha aparência. E isso pode ter me fechado um pouco para as redes sociais também. Eu acho que hoje, por ter sentido na pele como é o bullying, eu sou muito mais tolerante e talvez eu pense muito mais no que a minha fala pode causar no outro. Porque eu já, sofrendo bullying, já senti na pele o que são palavras mal pensadas. Então, eu acho que, claro que eu não sou,
ninguém é a melhor pessoa do mundo, mas talvez eu tenha... eu dirijo um olhar mais humano para as pessoas, né? Além do rótulo, que é altura, peso, cor de pele, sexualidade, identidade de gênero. Eu acho assim, o que mudou do bullying de antigamente para agora é a exposição, é a fala, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito mais de bullying. Eu acredito assim, ser humano é ser humano, antigamente, hoje e no futuro. Vai sentir de qualquer forma. É que agora é muito mais falado. E existe espaço para isso. Então, as pessoas acabam entrando mais em contato. Mas bullying é bullying. Ele só foi nomeado, e aí, como eu fiz referência também, né? As regras eram mais rígidas, os acessos eram menores. Então, a internet é um universo que a gente tem. E antigamente não tinha isso. Então, era jogar bola na rua, era brincar de queimada na rua. Então, se tinha alguma discussão ali, os pais faziam que se resolvesse ali mesmo. Hoje em dia, já as crianças levam mais para casa. E eu acredito que a gente tenha um fator social que é a violência. Então, as crianças estão mais fechadas, os pais se preocupam em blindar um pouco mais, justamente por toda a violência. Quer seja na rua, assalto, até na televisão, que entra dentro da casa da gente, né, a notícia, acaba amedrontando muito todo mundo, e a tendência é realmente colocar numa redoma. E quando sai dessa redoma, a criança fica exposta, né, às relações humanas. Então, essa questão social, eu acredito que acabe interferindo muito aí na questão do bullying, o que faz com que elas se tornem mais frágeis. E que não é a intenção da família, não é a intenção da criança, mas naturalmente acaba se tornando mais frágil por uma questão social maior, e a hora que ela está ali no presente, diretamente envolvida com a situação, ela sente muito mais. Por isso aí talvez a fragilidade. As crianças de antigamente, elas tinham... as mães, por exemplo, dificilmente saíam para trabalhar. Então, as crianças tinham uma figura muito forte, full time, o tempo todo dentro de casa. E hoje em dia, feliz ou infelizmente, as crianças acabam sendo terceirizadas, muitas vezes, pela demanda, pela necessidade da família, da mãe, da mulher também sair, muitas vezes, ser esteio de família. E isso mudou a dinâmica familiar. E essa fragilidade muitas vezes vem também de eu me ausento o dia todo, então eu tenho que ser muito mais permissiva nas minhas regras. Então, por isso que eu faço questão sempre de colocar que a sociedade mudou. As relações sociais mudaram e, de certa forma, acabaram fomentando mais essa questão de bullying. É um trabalho muito grande de fortalecer a autoestima para esse agredido, né, se desprender daquilo que ficou dentro dele de maneira muito forte, porque claro que o agressor vai falar coisas de características, de atitudes do agredido, que isso já naturalmente a gente pode levantar a possibilidade que já o incomoda. E aí o agressor vai e fala abertamente no coletivo, né, junto com outros, e então isso fica uma ferida muito grande no agredido. É um trabalho intenso, forte, de longos anos, e eu ouso dizer que a cicatriz permanece. Até se tornar uma pessoa adulta e vai lembrar com pesar, mesmo isso sendo trabalhado em um processo de psicoterapia. A família é importante, por isso temos que sempre estar conversando com os filhos sobre as coisas que acontecem ao redor, para eles poderem colocar para nós o que está acontecendo. Ela, então, já que ela não vá à direção da escola, ela tem que contar com o seu responsável, que aí ele sim vai ver a melhor maneira de ir à escola, conversar e aí serem tomadas providências cabíveis a todos. Sair da criança, né, que chora com bullying, para a adolescente, a jovem que hoje enfrenta ele e consegue olhar assim essa prática de outra forma,
eu acho que esse processo foi através da percepção de que eu não sou o que eu aparento. Eu sou o que eu faço, como eu penso, como eu ajo. E se cuidem. Tomem cuidado com quem está à sua volta, porque às vezes não são as melhores companhias. E cuide da sua saúde mental, porque é muito importante. Sabe, se você estiver feliz com você mesmo, você consegue sobreviver, você consegue passar por essa fase. E eu digo com sinceridade que é só uma fase, essas pessoas vão sumir da sua vida, até porque elas são insignificantes para você e a sua existência. Então, se elas sumirem, você não vai sentir falta, você não vai, de modo algum, passar por um sofrimento. Então, prestem atenção em quem anda com vocês, prestem atenção nas coisas que falam para vocês, no que te deixa para baixo, e se afastem totalmente de pessoas e relações tóxicas para preservar a imagem e a mente de vocês. Combata o bullying, enfrente isso, que a gente sempre chega lá.